Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que acompanham semanalmente as lives que são produzidas, são geradas pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca e que acontecem em vários dias da semana. São produzidas as lives a partir do Evangelho, como esta que realizamos, nas noites de sábado, e as lives das palestras públicas. Nós temos as lives das palestras nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. E as lives do Evangelho, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e no sábado às 19 horas. Então vocês podem estar acompanhando conosco, a reflexão que fazemos a respeito dos ensinamentos contidos no Evangelho. Gostaria de lembrar a todos que coloquem o seu copo d'água, a sua jarra de água para ser fluidificada pela espiritualidade aqui nestes momentos em que nós tratamos do Evangelho. E a espiritualidade, com toda certeza, estará proporcionando o tratamento de que a gente precisa. Peço então a vocês, queridos amigos e amigas que nos acompanham, que fechem os seus olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal do ambiente, abrindo a mente e o coração e nos sintonizando com os bondosos amigos espirituais, mensageiros de Jesus, que se encontram junto de cada um, nos seus lares, onde quer que estejam, a fim de ampliar as nossas capacidades de percepção e de entendimento dos ensinamentos do Cristo, e que eles possam, doravante, se transformarem em patrimônio inalienável que nós, seres imortais, passaremos a guardar com muito carinho em nossa memória, em nossa intimidade. Bondosos amigos espirituais, nós vos pedimos que estejam conosco, que nos inspirem neste aprendizado e que facilitem a nossa compreensão das palavras do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nesta noite nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos, da lição que tem por título Os Superiores e os Inferiores, transmitida pelo espírito François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, 1863. Nós falamos mais da parte dos superiores na semana passada, daqueles que vêm com a tarefa, com o compromisso, no seu planejamento reencarnatório, de terem um empreendimento, de terem funcionários, ou daqueles que vêm com a tarefa de serem chefes, de qualquer nível que tenha dentro das organizações, que tenham sob a sua responsabilidade outras pessoas. O finalzinho, no finalzinho da lição, da parte desta lição, da semana passada, Cardeal Morlot coloca assim: Fiste forte e confiei-te os que eram fracos, para que os sustentasses e os ajudasses a subir até mim. Então, esta colocação é como se Deus estivesse conduzindo este diálogo com a gente. Quem que nos fez forte? Deus. É Ele que tem este poder, logicamente. Então Deus nos faz forte, aqueles que vêm com a tarefa de ter funcionários, de ter subordinados. E qual é a finalidade de tornar esses espíritos fortes, como ele coloca aqui? Para que sustentasse os espíritos fracos
e os ajudasse a subir até Deus. Então, todos nós que temos funcionários na condição de patrão, na condição de chefe, temos esta tarefa, não é? Uma tarefinha que não é pequena, gente. Vocês que viveram ou vivem esta experiência sabem disso, não é? Mas muitas vezes nós não temos a noção que trazemos este compromisso de aproximarmos estas almas que estão na condição de nossos subordinados para que eles possam alcançar a Deus. E esta tarefa, na convivência, não é, nós trazemos como educadores destes espíritos, destas almas. Assim como somos educadores dos nossos filhos, quando os temos, né, no nosso grupo familiar. Aqui a espiritualidade não coloca muita diferença, não é, entre o papel do pai em relação aos filhos e em relação do patrão ou do chefe em relação aos empregados. A missão dos dois é de conduzir estas almas a Deus. No trecho desta semana, Cardeal Morlot coloca que o superior que é imbuído das palavras do Cristo não despreza aqueles que estão abaixo dele, pois sabe que as diferenças sociais não existem diante de Deus. Então veja, não tem, para Deus, não tem diferença superior ou inferior. Todos nós somos filho dele. Aqui, enquanto encarnados, desempenhamos papéis. Papel de pai, papel de filho, papel de superior, papel de subordinado. São papéis que nós vivenciamos e nos alternamos nas encarnações. Se hoje eu sou o superior, na encarnação anterior ou na próxima, vou ser subordinado com toda certeza. Se sou subordinado hoje, já posso ter sido superior na anterior ou posso vir a ser superior na próxima. Então, nós nos alternamos nos papéis para que nós possamos, no decorrer das reencarnações, alcançarmos a perfeição. Precisamos vivenciar todas as experiências, em todos os papéis, nos grupos sociais, para nos enriquecermos de aprendizado e podermos fazer melhor. Não é vivendo como superior, não é, como empregador ou como chefe em uma encarnação que eu vou aprender tudo o que eu tenho que fazer. Não, de forma nenhuma. Precisarei vivenciar muitas experiências. Assim como pai, precisarei vivenciar muitas experiências como pai para poder aprender a ser pai como preciso, dentro do compromisso que eu assumi com estes espíritos no planejamento reencarnatório. E com os empregados da mesma forma. Mas Cardeal Morlot, aqui, ele aborda também a condição do inferior, do subordinado. Ele diz assim: se o superior tem deveres a cumprir, o subalterno os tem por seu lado, e que não são menos sagrados. Veja só, os superiores têm deveres em relação aos subordinados, mas os subordinados também têm deveres em relação aos superiores. Estudando esta lição, gente, eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva da minha vida profissional. Muitos e muitos anos, trabalhei dos 14 aos 53 anos. Então tem bastante tempo aí, algo em torno de 40 anos de trabalho. A maior parte do tempo, como subalterno, como subordinado, em inúmeras empresas de ramos de atividade variados, de forma a enriquecer a minha experiência profissional. Sim? E aprendi muito com muitos superiores com quem eu compartilhei a existência terrena. E é este exercício que o Evangelho pede para a gente. Não é? Se eu sou o empregador, o patrão, não é? O superior, o chefe,
É importante que eu estude este ensinamento do Evangelho e procure me enxergar dentro dele. Como é que eu me conduzi quando fui superior, quando fui chefe, quando fui patrão, não é? Nesta reencarnação? O que daqui deste ensinamento do Evangelho eu consegui aplicar no meu relacionamento com os subordinados? O que eu não consegui aplicar? O que eu posso daqui para frente melhorar, se eu ainda sou o patrão, o chefe? Então vejam que tem situações que nos possibilitam ainda recuperar o tempo perdido, se eu estou a caminho vivenciando esta experiência. Da mesma forma, se eu sou subordinado ainda, se tenho um vínculo de subordinação com alguém ou com algumas pessoas, não é? Eu sou consciente destes deveres que eu tenho a cumprir com o meu patrão, com o meu empregado, assim, e eu os cumpro religiosamente. Não é? Eu sou disciplinado, eu sou organizado, eu sou pontual. Então vejam, a empresa ela espera determinada postura, determinada atitude de mim enquanto funcionário. Eu dou o melhor de mim para a empresa sem esperar recompensa, sem esperar agradecimento, tapinha nas costas, elogios, porque a empresa me contratou, me remunera. Então, a partir desse instante, eu tenho deveres e obrigações com ela. E preciso ter consciência, não é, de que eu preciso cumprir com estes deveres, com estes compromissos. Não é? A disciplina, extremamente importante, a pontualidade, não é? A assiduidade, extremamente importante. Nenhum patrão, nenhum empregador gosta de funcionário que volta e meia, né, dá um bonde. Sim? Deixa de comparecer ao trabalho por motivos diversos. Logicamente, existem motivos justos, não é, para eu me ausentar do trabalho. Não é? Tem alguns que a lei, não é, me ampara, e tem outros que às vezes a própria relação que existe entre superior e subordinado é de tamanha confiança que o superior nem questiona quando o funcionário diz que precisa se ausentar ou que determinado dia não vai poder comparecer ao trabalho, dada a relação de confiança construída. E eu preciso ter consciência destes deveres e destas obrigações. Hoje em dia falamos muito dos nossos direitos e olhamos muito pouco os nossos deveres e as nossas obrigações. E no ambiente profissional, eu preciso olhar não somente os superiores e os subordinados, mas eu também tenho que olhar os meus pares, aqueles que estão no mesmo nível hierárquico, que muitas vezes têm a mesma função que eu tenho. Eu trato-os com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, não é? Como os superiores e os subordinados. Não é? Por quê? Porque eles também têm expectativas em relação a mim, em relação ao meu trabalho. Não é? Nós trabalhamos de forma integrada dentro das organizações, não trabalhamos isoladamente. Não é? Eu dependo de alguém para continuar fazendo o meu trabalho, e alguém depende de mim também para continuar fazendo o trabalho dele. Eu faço o melhor que posso na hora de entregar a minha parte do trabalho para o meu companheiro. Sim? Eu oriento meus funcionários da mesma forma a darem o melhor de si para que o trabalho da equipe, o trabalho da organização possa ser feito com a melhor qualidade possível. Então vejam, não é que eu preciso, na condição de subordinado, estar sempre atento a esses deveres e a esses compromissos que eu tenho. Não é? Como diz o cardeal Morlot, eles não são menos sagrados do que o dos nossos superiores. Ele diz aqui ainda, não é, que
é um dever, mesmo que eu não tenha a obrigação, muitas vezes, de realizar determinadas tarefas. Mas eu tenho deveres em relação à organização. Não é? Durante muito tempo nós ficamos bastante limitados à descrição da função na organização. Então, vou dar um exemplo de uma atividade que já não existe mais, né? Ascensorista. Sim? Então, o ascensorista era o piloto do elevador. Em todos os prédios em São Paulo, né, de onde eu sou, né, tinham ascensoristas dentro das empresas e em alguns até, né, prédios residenciais, mas as empresas todas. Qual que era a atividade do ascensorista? Né? A atividade dele era abrir e fechar a porta, né, e parar nos do elevador e parar nos andares solicitados pelos passageiros. Às vezes, algumas poucas vezes, eu vi um ascensorista, né, limpando as paredes, né, para deixar bonitinho o elevador. Se alguém pedisse para ele, né, olha, alguém entrou com alguma coisa e sujou o chão do elevador, não, isto não faz parte do meu trabalho. Né? Na minha descrição de função, isto, né, não cabe a mim fazer. Isto é responsabilidade de outra pessoa. Mas ele trabalha no elevador, não é? Poxa vida. Ele, não é, está o tempo todo dentro do elevador. Se a pessoa que não pode limpar o elevador, que tem obrigação de limpar o elevador, que não pode fazer naquele tempo, né, será que vai lhe custar muito se, numa exceção, ele fizer a higiene para que as pessoas possam estar usando, né, no mesmo grau de limpeza, com a mesma qualidade daquele ambiente? Durante bastante tempo isso daí foi muito contestado pelas organizações sindicais, não é? Porque sai fora da responsabilidade. E às vezes eu preciso olhar a responsabilidade, ou a descrição das atividades que tem a minha função, e a responsabilidade, o dever que eu tenho para com a organização. Às vezes o dever que eu tenho para com a organização, ela extrapola, não é, simplesmente a descrição de função. Não é? Então, é um problema bastante complexo, não é, que dá margem a muitos questionamentos jurídicos, inclusive, mas eu preciso olhar. Não é? Será que eu vou, não é, me mostrar menos qualificado, não é? Ou vai se configurar um desvio de função se efetivamente eu fizer em uma exceção alguma coisa? E mesmo assim, estas relações nos últimos tempos têm mudado entre, não é, as organizações contratantes, os funcionários e mesmo a interpretação de muitos dos sindicatos. Cardeal Morlot continua colocando para a gente: se sua posição é motivo de sofrimento, sabe que a merece sem dúvida, pois pode ter abusado outrora de sua autoridade e deve agora sentir os inconvenientes dos sofrimentos infringidos a outros. Aqui, não é, este espírito é muito feliz na sua colocação para mim, dentro dessa retrospectiva, não é, que eu fiz da minha própria experiência profissional, não é, porque eu vi que, puxa vida, o quanto o trabalho me realizou enquanto indivíduo, enquanto ser espiritual que eu sou, o quanto o trabalho, além de proporcionar manutenção digna, não é, da família, mas me proporcionou de realização e de conhecimento e de experiência de vida e de experiência de relacionamentos. Não é? Tenho amigos, não é, com os quais eu trabalhei lá há 20, 30 anos atrás, não é, e continuamos convivendo até hoje. Isso é de uma riqueza muito grande. Agora eu parei para fazer uma avaliação das organizações onde eu trabalhei e vi que efetivamente, em algumas delas, essa realização, autorrealização, ela foi maior. Em outras foi menor. Em algumas eu construí mais laços de amizade.
Em outras, menos laços de amizade. Em algumas, eu vivenciei conflitos de relacionamento bastante difíceis. Não é? E posso dizer com sinceridade que teve conflito que eu mesmo causei. E não foi conflito causado por outra pessoa, por outro companheiro, não. Ou amigo no mesmo nível de trabalho, ou superior ou inferior. Não, eu mesmo causei o conflito. Tenho plena consciência, convicção das minhas responsabilidades nesse aspecto. Mas não é, quando eu vivenciei o conflito, efetivamente vivenciei períodos de sofrimento, como ele coloca aqui. Teve uma época que a coluna, né, porque quando a gente se desequilibra emocionalmente, não é, quando a gente sai do prumo, não é, isto se reflete no organismo. E eu lembro que eu tinha muito travamento de coluna, tinha que ir muitas vezes para o fisioterapeuta, não é? Sessões e muitas sessões durante um ano, não é nem anos diferentes, durante o mesmo ano, até que um dia, conversando com o médico da Silvia, da esposa, o ginecologista, veja, ginecologista e obstetra, ele chegou e falou para mim: Cláudio, né, você não quer fazer acupuntura para ver se ajuda a melhorar e você não tem que recorrer tanto à fisioterapia? Né? Tudo bem, porque a fisioterapia era pauleira, viu, gente? Então fui lá, né, no consultório, combinei com ele no horário de almoço, né, para não encontrar, porque no consultório de obstetra, né, ginecologista e obstetra, é só mulher, né, gente? Aí fui eu lá, né, na hora do almoço, saía da empresa, ia até lá para ele me fazer acupuntura. E fiz durante um período, não me recordo, 2 ou 3 meses, alguma coisa assim. Ao final desse período, né, realmente eu estava num estado de bem-estar muito grande, e ele definiu como terminado o trabalho que ele podia fazer, né, e aí tivemos uma conversa muito legal, e ele me disse o seguinte, eu não esqueço essa fala dele, né, olha, agora o teu organismo está bem, né, você está bem, só que você precisa aprender a trabalhar esses conflitos que você tem, a resolver estas situações na sua existência, se você não quer que a dor na coluna, o travamento da coluna, ele volte novamente. Né? E aí é que eu fui, né, enveredar por um outro caminho, que é tentar me conhecer um pouquinho mais e ver, né, o que eu posso fazer para minimizar essas situações de conflito, quer tenham sido criados por mim ou por algum outro companheiro, né, mas que existiam esse atrito no nosso relacionamento. Me valeu muito e eu agradeço ao Afonso Celso naquela época, viu, gente? Muito bom. Mas olha, né, se a minha posição é de sofrimento, sabe que eu mereço, sem dúvidas. Então, se eu vivo dificuldades no meu trabalho, não é, tem uma razão por isto. Não é? E eu preciso me aprofundar, não é, em enxergar quais são as causas desta dificuldade e deste sofrimento. Não é? Se é a criação de conflitos, se é o trabalho efetivamente que eu realizo dentro da organização, que não me traz alegria, não me traz a realização, se são situações que acontecem dentro do ambiente, e buscar soluções para isso. Algumas vezes, né, nós mesmos temos condições de identificar soluções e fazer mudanças na nossa existência. Em outras vezes, eu preciso buscar ajuda de terceiros, né, buscar ajuda terapêutica para poder vencer as minhas dificuldades e enxergar, às vezes, o trabalho e a própria existência por um outro prisma. Então, né, a medicina, né, as terapias, elas existem para nos auxiliar nestes aspectos. E eu posso dizer para vocês, né, que trabalhando em muitas empresas, eu vivenciei situações de dificuldade e situações de insatisfação. Às vezes não era dificuldade no relacionamento, mas às vezes era insatisfação ou com o superior, ou com
as condições de trabalho. E isto foi motivo para mim de sair de uma empresa e para outra empresa. Né? E alguns anos depois, saía desta empresa e ia para outra empresa. E alguns anos atrás, fazendo um balanço de como é que tinham sido essas entradas e essas saídas dentro da organização, do tempo que eu fiquei sem o emprego, né, desempregado, não é, para poder para poder ter condições, né, de sustentar a família, sim. Então vejam que nesses casos eu identifiquei efetivamente que havia uma certa infantilidade da minha parte nesta convivência com os meus empregadores, com os meus superiores, que produziram, né, que provocaram, sim, estas atitudes da minha parte de entrar e sair dentro das organizações. Falta efetivamente de maturidade. E cheguei à conclusão que eu precisava aprender a valorizar o trabalho, não é? A valorizar, ter a oportunidade de estar trabalhando, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma equipe, de estar convivendo e aprendendo com aquele grupo de pessoas. Tanto que dentro desta avaliação, não é? E aqui, gente, não é? O Facebook está dizendo que está com problemas para reproduzir o vídeo. Ele continua contando o tempo, não é? Espero que pelo menos, né, vocês consigam estar aí me ouvindo. Mas cheguei então a esta conclusão que eu precisava aprender a valorizar o trabalho, a valorizar os grupos de pessoas dos quais eu fazia parte. E analisando cada uma das empresas onde eu trabalhei, eu vi que efetivamente não havia um motivo consistente para eu, não é, estar ali, não é? Saindo, deixando a empresa. Eu poderia ter continuado trabalhando na maior parte das empresas. Então, eu mesmo interrompi a oportunidade, não é, de maior convivência, ou convivência por mais tempo, com aqueles espíritos amigos. Assim. E tudo na vida tem uma razão de ser, não é? Serviu de aprendizado? Com toda certeza serviu de aprendizado. Mas o cardeal Morlot coloca isto para mim aqui, olha, posso ter abusado outrora da autoridade. Então eu, na condição subalterno, preciso pensar se houve, não é? Se eu vivo dificuldades no ambiente de trabalho, se eu já mudei do ambiente de trabalho, se as dificuldades continuam acontecendo, eu preciso ver se não sou eu, não é, que preciso extrair algum tipo de aprendizagem dentro do ambiente de trabalho. Talvez o problema não seja o trabalho, não seja a empresa, não seja a circunstância. Talvez seja eu que eu ainda preciso aprender alguma coisa. Isso me faz lembrar também de um amigo querido, não é? Trabalhávamos, não é? Trabalhamos durante alguns anos, a mesa dele e a minha de frente, uma para outra, então a gente conversava das nossas, não é, particularidades da nossa vida familiar. E uma vez, ele vivenciando um problema de dificuldade no relacionamento dele, não é, confidenciou para mim, não é, que não era o primeiro casamento dele, já era o segundo casamento, e ele, no primeiro casamento, via uma série de dificuldades, até que chegou um ponto, ele entendeu que não valia mais a pena, né,
para não prejudicar a convivência entre a esposa e ele, tinham 2 filhos também, que não valia mais a pena continuarem o relacionamento. Então, tomou a atitude, a decisão de se separarem. Tinha um bom relacionamento com a esposa, convivia bem com os filhos, começou um outro relacionamento, se casou pela 2ª vez, e ali, naquele momento, ele estava vivendo essas dificuldades, como ele dizia. E a conclusão que ele chegou, que no 2º casamento, os problemas estavam se repetindo. Então, que o problema não era o casamento e o problema não era a esposa. O problema era ele. Então vejam que às vezes nós precisamos ir a fundo no conhecimento de nós mesmos para que nós possamos identificar a causa do problema que me aflige naquele instante. Se é dentro da organização, se eu já tentei de outras formas solucionar o problema, pode ser que seja eu efetivamente o problema aqui, agora. Ou às vezes, pode ser que aqui nesta encarnação efetivamente, eu não tive nenhuma atitude que pudesse causar isto. Então, se não é desta encarnação, nós espíritas sabemos que eu posso ter, como diz Cardeal Morlot, abusado da autoridade em outra existência. E aí, se eu mesmo entendi por bem necessário, vivenciar uma prova para que eu possa dali extrair o aprendizado e viver na condição de subalterno, de subordinado, de funcionário, cumprindo religiosamente, rigorosamente com os meus deveres. Como diz o cardeal aqui, age da forma como gostaria que seus subordinados agissem para com ele, caso fosse ele o chefe. Por este mesmo motivo, mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porquanto compreende que toda negligência no trabalho que foi confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus cuidados. Então vejam, nós, como diz aqui muito bem este Espírito, nós somos remunerados, não é? Puxa vida, nós somos remunerados durante aquele tempo que nós ficamos na organização. Então eu preciso ter esta consciência, não é? O meu tempo ali dentro não é para ler o jornal, não é para ficar atendendo as ligações pessoais no meu celular, não é para eu resolver problemas de natureza pessoal, não é isso? Ali eu estou para resolver os problemas da empresa. Não que não possa fazer a parte dos meus problemas pessoais. Todos nós temos uma série de demandas de natureza pessoal, mas é importante que a empresa saiba, quando eu estou ali dentro da organização, mas não estou trabalhando para a organização, que estejam concordando com eu tomar o meu tempo. E eu preciso ter o escrúpulo, como me diz o Espírito aqui, poxa vida, eu tenho que retribuir a paga que a empresa me dá. Então, se eu tomei o meu tempo, não é isto, de trabalho para fazer atividades pessoais e particulares, eu preciso depois repor esse tempo, como muitas vezes a empresa faz conosco, quando ela precisa do nosso trabalho, além da nossa jornada, não é isso? E entende que não deve nos remunerar, mas ela coloca aquele tempo no banco de horas. E em algum momento lá na frente, nós vamos poder descansar e compensar aquelas horas a mais que nós trabalhamos. Então vejam, existem compromissos, deveres e compromissos dos superiores em relação aos subordinados. E existem os deveres e compromissos do subordinado em relação aos superiores.
E isto, gente, pode ser na relação mais simples, não é? Daquela secretária que vem dentro de casa nos auxiliar nas atividades domésticas, que muitas vezes a gente não tem tempo para dar conta disso. Às vezes pode ser aquele prestador de serviço que entra em casa para fazer um conserto pontual. Não é? Todos, não é, temos relações de superior e de subordinado. E precisamos refletir a respeito de como estamos nos conduzindo. Se estamos cumprindo o nosso dever, se estamos cumprindo o nosso compromisso. Porque lá na frente, quando desencarnarmos e retornarmos ao plano espiritual, nós vamos prestar contas de tudo isso a nós mesmos, a nossa própria consciência. E posso dizer para vocês, vai ser frustrante se eu chegar lá e ver que eu falhei também nesta parcela das minhas responsabilidades, ou como superior ou como subordinado. Como é importante. Na semana passada, para terminar, eu li uma poesia deste livro, Cartas do Evangelho, Poesias Mediúnicas, psicografia do Chico Xavier, o espírito é Casimiro Cunha, era a lição de número 13, e ela tem por título Carta aos Patrões. Aqui, a lição de número 12 é a poesia Carta aos Empregados, que eu gostaria de compartilhar com vocês nestes instantes. Diz Casimiro Cunha para nós: se és meu amigo empregado, daquela ou desta expressão, honra a oficina do esforço, manancial de teu pão. Todo lugar de trabalho é um templo de amor e luz, é uma escola consagrada à proteção de Jesus. Quem se dedica ao dever não sabe da falsidade que induz ao caminho triste da incúria e infelicidade. Não faltarão companheiros de alma obscura e tigrina que te desejam levar aos males da indisciplina. Um homem desesperado não pode ser teu amigo. Sê prudente, tem cuidado, toda revolta é um perigo. Sinceridade, humildade, amor e dedicação aclaram todo o caminho, resolvem toda a questão. As soluções criminosas conduzem a dores largas. Quem vive onde lhe compete não tem surpresas amargas. Valores e melhorias? Não te esqueças, meu irmão, do esforço individual na esfera da educação. Quem trabalha, quem se educa, alcança novos conceitos. Quem salda os seus compromissos, recebe novos direitos. Leis extremas não resolvem a tua dificuldade. A bússola no caminho é a tua boa vontade. Acata os superiores, a ordem, a hierarquia. São leis do próprio universo de equilíbrio e de harmonia. Se te esforças dignamente em quaisquer obrigações, teu trabalho é mais sublime de todas as orações. Deus sabe de teus serviços, pois vive em luz do Senhor, quem transforma os seus deveres em santa escola do amor. Educa-te, a terra inteira é como um campo de luz, onde patrões e empregados têm deveres com Jesus. Vejam, gente, falamos dos superiores, dos inferiores, nesta relação de trabalho. Lembrando que trabalho é toda atividade útil. Me vem à mente nesse instante que nós, trabalhadores do Irmã Francisca, algumas centenas de trabalhadores do Irmã Francisca, não é isso? Nós também temos uma hierarquia, uma relação de dependência, uma relação de subordinação nos nossos afazeres dentro da casa espírita. Vocês outros que acompanham as nossas lives pelo Facebook também devem ter a sua hierarquia nas suas casas espíritas, e nós não podemos nos esquecer desta fala da espiritualidade quando nos sugere
olhar sempre com muito carinho, com muito cuidado dos nossos deveres. Sim. Olhar menos para os nossos direitos e muito mais para os nossos deveres. Vejam só. Fica aqui a sugestão de reflexão para vocês neste final de semana, não é? Relembrar as experiências vividas na condição de superiores, não é? E de inferiores, de patrões, de chefes, de funcionários, de empregados, não é isso? É extremamente importante o trabalho na vida do espírito. E estas relações, elas permitem o refinamento de princípios, de valores e da construção deste amor fraterno na vida do ser espiritual que nós somos. Gente, vamos então fechar os nossos olhos e sentirmos na nossa intimidade o abraço carinhoso que os nossos amigos espirituais ofertam a cada um de nós nestes momentos. Os passistas da nossa casa, nestes instantes, se colocam a postos, a fim de, junto dos amigos espirituais,